Ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a grande palavra de ordem desse acampamento. Já disse ontem à tarde, esse trechinho do Evangelho nós já lemos ontem, a partir do versículo 7. Especialmente o versículo 7 e o 8. Precisa ser essa palavra de ordem para você. Para você que sentiu esse chamado e veio a esse acampamento. Meu irmão, minha irmã, nossa fé nos dá uma certeza. Na hora em que você se predispôs a vir para esse encontro, já começou a obra linda do Senhor na restauração da sua família. Essa precisa ser uma certeza para você, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Ao longo da história da salvação, a misericórdia infinita de Deus esteve sempre atenta ao menor sinal de inclinação humana para acolher a graça. Você precisa se convencer da sua importância. Por isso eu falava hoje, no final da manhã, que você precisa se amar. Nós acabamos, por influência do encardido, não acreditando mais em quem nós somos. Porque fomos buscar o nosso valor em coisas que estão fora de nós, no ter, no poder, no prazer, na gaiola, na escada, na balança, no espelho. Acabamos nos convencendo que o nosso valor está naquilo que temos ou que fazemos, ou no valor que as pessoas nos atribuíram. Não, você precisa acreditar quem você é. E essa é a verdade mais linda da Sagrada Escritura. Porque precisamos convencer de uma coisa: o inferno inteirinho, com todos os seus demônios, não pode levantar essa folha de papel do chão. Eu desafio todos os demônios que existem no mundo a tomar essa folha da minha mão. Ele não pode. Para levantar essa folha de papel do chão e trazer aqui, precisa da minha mão ou da mão de alguém. Pois essa impotência do mal, Deus quis também compartilhá-la. Que coisa espetacular. Deus jamais age na história a não ser através do ser humano. E que coisa linda, age de modo humano. Por isso, ao longo da história da salvação, Deus foi se revelando e se doando conforme ia encontrando homens e mulheres, em alguns casos também casais. Portanto, o marido e a mulher que abriram-lhe o coração para acolher a graça. Observe que coisa linda na história do povo de Israel, o papel de casais. Por que a Bíblia, mesmo sendo escrita num contexto absolutamente machista, ainda hoje, o Oriente, o machismo é reinante. Tanto faz entre os judeus, entre os japoneses, entre os muçulmanos. No Japão você dificilmente enxergará um homem caminhando com uma mulher na rua. A mulher anda atrás, ele vai na frente. Quando você vê o casal de japonês caminhando junto, pode saber, é imigrante. Em Israel, o judeu ortodoxo reza diariamente: eu te louvo, Javé, porque nasci judeu, te louvo porque não nasci mulher. Isso é a oração diária de um judeu ortodoxo. Os muçulmanos, a gente vê na televisão, e nós que já estivemos lá em países muçulmanos vimos, as mulheres andam completamente tapadas, não internamente, como aqui também tem esse caso, não, é tapada por fora, que só aparece aquela redezinha assim nos olhos.
A Bíblia sendo escrita num contexto machista, portanto. A Bíblia começou a ser escrita como nós a conhecemos há mais ou menos 2000 anos. Porque a Bíblia levou mais ou menos 1000 anos para ser escrita. Desde Gênesis 12 até o Apocalipse de São João, o último livro. Então levou mais ou menos 1000 anos para ser escrita. Portanto, começou a ser escrita mais ou menos 3000 anos atrás. A história de Moisés é mais ou menos há 3500 anos atrás. Num contexto machista, com toda essa deficiência cultural. Por que a Bíblia não tem medo de destacar a importância de casais ao longo da história da salvação? A começar de Adão e Eva. Abraão e Sara. Nunca fala só de Abraão. É Abraão e Sara. É Jacó e Raquel. É Isaac e Rebeca. É Sara e Tobias. É o sogro de Tobias. Como era o nome dele? Eu esqueci. É um nome horroroso lá. Não, Labão é o outro sogro lá, esse Deus do livro guarde, um homem que tem esse é o sogro de Jacó, né? Enganou o coitado do Jacó. Ele trabalhou 7 anos para casar com a Lia, com a Raquel, e aí fazia o casamento de noite na tenda, a mulher com aquele pano na cara. Ele consumou o casamento no dia seguinte, quando tirou o pano, quase morreu. Era o tribufu da mais velha, a Lia. Por isso que hoje as noivas vão com o véu para trás, para não ter perigo. Que às vezes tem esse caso, o pai tem uma filha lá do Amém, né? Meio encaiada, que não vai para frente e troca. Labão fez isso. O sogro de Tobias é Raguel e Edna. Então, quantos casais? Davi e Betsabé, que foi a mãe de Salomão. A Bíblia não tem medo. Inclusive, não tem medo de ensinar os profetas a descobrir o plano de Deus na infidelidade conjugal. Oséias, por exemplo, Oséias passou uma experiência medonha. A experiência mais dolorosa para um homem. Oséias levou um par de chifre. Ezequiel também. Oséias está no capítulo 3. Ezequiel no capítulo 16. Ezequiel é dureza. Porque o Ezequiel tinha casado com uma prostituta. Cuidou dela. Purificou-a. Deixou ela bonita e casou. Um belo dia chegou em casa, ela tinha voltado à vida antiga. E o que Deus disse para ele? Ama a esposa adúltera. Então, até o adultério. Observe, a Bíblia inteira. Depois, olha o papel espetacular, por exemplo, no início da vida de Jesus, aquilo que vai preparar Jesus, São João Batista. Mas a Bíblia faz questão de mostrar os pais de João Batista, Santa Isabel, Zacarias. Olha a importância de José e Maria. A história da salvação é feita de homens e de mulheres, de casais que tiveram a coragem do impossível. Pensa bem, foi difícil para Abraão sair da sua terra? Foi, mas a sua esposa tinha ido junto. Foi difícil para Sara. Como é que Sara teve que ir descobrindo o plano de Deus na sua vida, na sua esterilidade? Quanto Sara foi uma mulher de fé. Séfora, a mulher de Moisés, que nas horas mais difíceis precisou obedecer ao marido e ir com seus filhos para a casa de Jetro, o sogro, mesmo correndo o risco que de fato aconteceu, que o Moisés acabou se envolvendo com outra mulher. É história de perdão, é história de renúncia. Homens e mulheres
É a história de decisão, decisão feita Maria e José. Quando Deus vem para Maria, para entrar na vida de Maria, para que ela fosse mãe, ela não foi perguntar para José, ela era livre. Mas também quando o anjo disse para José, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito, ele não foi perguntar para Maria, ele tomou a decisão. Que liberdade maravilhosa desse casal. É o casal que se une na hora das dificuldades. Que cena linda quando Jesus tinha 12 anos e se perdeu lá em Jerusalém. Maria e José, aí veio a confiança dos dois. Maria pensando que Jesus estava com José, José pensando que Jesus estava com Maria. Quem tem o bem dentro de si, nunca fica imaginando o mal. Tranquilamente, quando se encontraram, mas não está com você? Não, pensei que tivesse, não está não. Voltaram o casal, 3 dias. Vocês imaginam a angústia no coração de Maria e de José? Jerusalém era uma cidade imensa. Jesus era um menininho do interior, um rapazinho de 12 anos de idade, da roça de Nazaré. Tudo que passou na cabeça de José e Maria, o filho perdido no meio daquele povo, não sabia onde estava. Mas onde é que foram procurá-lo? No templo. Eu fico apaixonado. Quando seu filho não chega na hora, a senhora fica imaginando que ele está na igreja? Claro, não educa para isso, vai querer o quê? Ai, minha Nossa Senhora, telefone para a delegacia, para o hospital. Já ligou para o hospital? Liga para a polícia. Ai, minha Nossa, o que será que aconteceu? Eu sou apaixonado de ver Maria e José chegam em Jerusalém, vão direto para onde? Ah, se a senhora e o senhor pudessem dar uma educação para o seu filho assim, que um dia que ele se perdesse, dizer para ele, meu filho, aqui está o referencial. E eu até acredito que Jesus tenha se perdido na saída. Ele se perdeu do grupo e ficou imaginando, meu pai com a minha mãe vem me buscar. Aonde que eles vão me procurar? Por quê? Porque diz São Lucas que era costume deles ir todos os anos na festa em Jerusalém. E Jesus jamais foi pego num boteco, numa rua escura. Todas as vezes ele ia e ficava com o pai e a mãe, aonde? No templo. Então Jesus, que de burro não tinha absolutamente nada, voltou e foi para o templo. Não penso que era plano dele, eu vou ficar aqui no... Porque vocês acham que se fosse plano de Jesus ficar em Jerusalém, ele não ia avisar o pai e a mãe? É claro que iria avisar. Jesus ficou em Jerusalém perdido. São Lucas deixa isso muito claro. Ele se perdeu do grupo, porque aquilo era uma montoeira de gente. Aqui de vez em quando tem umas antas que se perdem, tem que avisar, olha, fulano está lá na recepção esperando. E às vezes tem mais de 12 anos já. Perde, o ônibus fica lá parado, e pior que o motorista não desliga o ônibus, fica xingando, e faz a velha não acha o ônibus. Demora. Para no posto de gasolina para ir no banheiro, tem um que se perde lá. Jesus ficou em Jerusalém porque se perdeu. Mas que coisa linda, ele se perdeu, ele foi correndo para o templo. Maria e José, quando chegaram a Jerusalém, 3 dias depois, portanto no 4º dia, imagina a angústia do coração deles, vão os dois direitinhos para o templo, e lá encontram Jesus falando de Deus. Mas aí vocês sejam a liberdade. Maria falou, meu filho, por que você fez isso, meu filho? Eu e seu pai estão desesperados te procurando. Aí Jesus, que já está no meio dos doutores, já sentiu um MBA, vira e fala, não sabeis que devo ocupar-me das coisas do Pai? O que Maria falou? Nada. Só olhou nele. Isso aí eu sei antes de você nascer. Que isso aí foi contado para mim antes, e o seu pai ficou sabendo que o anjo contou para ele também. Só fez um sinalzinho assim.
E diz São Lucas que Jesus, cabecinha baixa, desceu com eles, lhes era submisso, e crescia em idade, sabedoria e graça. Quando a senhora encontra um filho que está perdido, esse é o seu discurso também? Ou começa a se descabelar, e xinga, e briga, e chora? Tem gente que chora mais depois que encontra do que ela que está perdido. Porque fica, eu fico imaginando o que podia ter acontecido. Meu Deus do céu. Ou se não, eu fico imaginando essa cena com o senhor e a senhora, vocês se encontrando depois de um dia e tanto de caminhada. O menino não está com você? Isso é serviço meu, isso é responsabilidade sua? Será que vocês não servem para outra coisa? Já não chega eu ter que sustentar essa casa, quer cuidar desses moleques? Isso é obrigação sua, obrigação minha não, porque ele é menino. Menino tem que estar com o pai dele. Já pensou? Pensa, só imaginar como é que seria vocês dois. E eu jogar na cara do outro. Mas esse menino puxou para o pai. Não esquece a cabeça porque está preso no pescoço só. Saía o pai dele, o avô, cuspido, escarradão. E aí, é claro, depois de brigar um monte, no desespero, vão procurar aonde? Aonde levou. Maria e José, primeiro que não discute, porque a discussão deles não tinha o poder de trazer Jesus ali para o meio dos dois. Você precisa se convencer disso. A sua discussão não tem poder de consertar o que está estragado. É a mesma coisa, os dois sujeitos batem o carro e ficam discutindo. Mas vai adiantar o quê? O carro já está batido. Então, um velhinho lá do Biguá, que ele tinha uma Toyota daquela antiga, ele fazia pinga. Uma vez lá e bateu um rapaz, ele bateu no rapaz com uma BMW zerinho. Nossa, o rapaz saiu feito louco. Ele falou, Carma, que é isso? Você é bobo, né? Na vida não é assim não. Não é assim que se resolve os problemas não, com calma. Vamos conversar, espera aí. Foi lá no Jeep, pegou uma garrafa de cachaça, falou, isso aqui é a fabricação da minha fazenda. Toma um golinho para você calmar, você está muito nervoso. Aí o cara foi e tomou um gole. Calmou, não calmei não. Toma mais um golinho, filho. Vocês são muito novo é no ímpeto. Agora só porque eu sem ver aí, eu entrei com a minha Toyotinha aí nesse carro, não sei como é que chama isso, ó. Só porque deformou a frente todinho do seu. Que é isso, rapaz? Toma um golinho. Os problemas não é assim, não. Não precisa se agitar. Tá mais calmo? Não tô bebe mais. Olha que ele tomou um meio litro. Tá mais calmo? Tô. Então, agora, vão sentar aqui, esperar a polícia chegar e fazer o exame do bafômetro. A polícia que vai dizer quem está errado. Não vou falar nada. O encardido faz assim. Então, a pessoa na hora do desespero, quando ela começa a gritar, a berrar, ela não sabe, gente. O encardido é igualzinho esse velhinho. Ele vai te dando combustível para a sua derrota. Que coisa linda. Hoje e ontem, o Senhor nos dá essa palavra de ordem. Está dizendo assim, olha, assim como um dia eu precisei de Abraão e de Sara, de Maria e de José, hoje eu preciso de você. Você casal de namorado, você casal de noivo, você casado de novo, 1 ano, 2 de casado, você que já tem 30, 40, 50 anos de casado. Aliás, hoje tão importante quanto evangelizar os jovens, nós precisamos evangelizar os idosos.
O demônio tem um projeto muito claro para a destruição dos idosos. Porque eu falava aqui na missa de sexta-feira, a expectativa de vida do brasileiro, graças a Deus, aumentou muito. Hoje, uma pessoa que se aposenta aí com 50, 55, 60 anos, pode viver com muita saúde até 80, 90. Então, e muitos não têm o que fazer. O encardido está inventando programas para idosos, principalmente através dos bingos e dos bailes. O Ministério da Saúde tem uma estatística que devia divulgar na televisão. O número de idosos contaminados com HIV é assustador. Porque com o advento de remédios como Viagra e outros remédios, os idosos passaram a exercer a sexualidade como um divertimento também. Até porque não tem mais o perigo da gravidez, mas tem o perigo da AIDS. Idosos que perderam o sentido da sua vida, casais idosos, gente, que depois da aposentadoria começaram a pensar em se abandonar, em desquite e em divórcio, porque não se suportam mais. Então, também vocês idosos, como Deus na Bíblia chamou quantos idosos? Abraão e Sara, por exemplo. Zacarias e Isabel, outro exemplo de gente idosa, mas de gente que se manteve fiel em Deus, feito Simeão, feito Ana, com 84 anos de idade, estava firme todos os dias no templo. Então nós precisamos de casais de namorados, casais de noivos, casais recém-casados, casais com filhos pequenos. Os casais com filhos pequenos precisam se unir para se ajudar, como orientar os filhos. Os casais hoje estão perdidos. Por quê? E eu trato desse tema aqui no livro Família Restaurada. Deixa eu mostrar aqui na televisão, que nós vendemos mais um pouco aqui, ó. Já que largaram aqui, né? Aproveita aqui, ó, dá um close aí, ó. Você põe assim do lado, Davi, telefone 3186-2600. Que aí já, né? Para quem está em casa. Então, nós precisamos, e eu trato aqui, ensinar a questão do limite na educação dos filhos. Hoje os casais estão perdidos, porque muitos acham que tem que ser igual o filho. O Padre Zezinho tem um artigo fabuloso, aonde ele fala do placar ideal na educação dos filhos. Então, ele usa a terminologia matemática, 10, de 0 a 10. Então ele diz assim, quando uma criança nasce, é 10 a 0 para os pais. A criança tem gosto, a criança não tem vontade, o pai tem que fazer tudo. Tem que trocar a fralda, tem que dar comida, tem que botar na cama, tirar na cama, carregar no colo. Então, 10, criança, 0. Quando a criança começa a andar, ela já começa a ter vontade, ela pede para ir no banheiro, ela pede comida, ela fala que está com sono, ela chora. 9 a 1. A maior parte da responsabilidade é do pai, da mãe. Quando a criança começa a ir já na primeira infância, portanto, já escolhe a roupinha que quer vestir, já escolhe a comida. 8 a 2. Está aumentando a responsabilidade, está aumentando a liberdade da criança. O pai está aumentando o limite da criança. Se antes era 0, agora você já tem 2. A criança agora já está na fase escolar, 7 a 3. Já pode escolher a roupa que quer, já tem que ter uma responsabilidade. Como eu vejo lá em casa as crianças, chega da escola, almoça, vai fazer tarefa. As mães, os consagrados responsáveis, estou construindo agora lá um SEJU, um centro educacional, para que essas crianças possam estudar à tarde. Eu tenho mais de 30 crianças hoje que moram lá em casa. Então o pai tem que estar ali. Depois libera a criança para sair para brincar. 7 a 3. E quando fica adolescente, jovem, adulto, 6 a 4. E acabou
nunca poderá ser 5-5. Nunca. Você não tem que ser o melhor amigo do seu filho. Você tem que ser pai dele. Você não tem que ser a melhor amiga da sua filha. A melhor amiga ela vai ter na escola, no trabalho. Você tem que ser mãe. Não, e eu falo independente aqui. Independente da idade. Independente da cultura. Porque tem filho que fica muito mais culto que o pai. Eu estudei muito mais que meu pai e minha mãe. Mas lá em casa tem que ser 6-4. Eu que sou padre, lá em casa quem toma a benção sou eu. Não é minha mãe. Lá em casa eu sou filho, é 6-4. A casa é dela. É ela que manda, é ela que tem que pôr ordem. 6-4. Independente. A mãe do presidente da república, quando ele vai na casa dela, é 6-4. Ele pode mandar no país, mas lá na casa dela, ela é a mãe, e ele que tem que tomar a bênção. Pois o Papa Leão XIII fez isso com a mãe dele. Quando a mãe dele estava entrando, e ele, para quebrar o crime, falou: ô mãe, eu sou Papa, mãe. Beija o meu anel, mãe. Ela falou: primeiro você beija o meu. Se eu não tivesse sido fiel a essa aliança, você não estava com esse anel no dedo. Leão XIII, Papa. Então é 6-4 no máximo. Limites. Essa palavra precisa voltar, meus queridos pais. Essa palavra precisa voltar com urgência, porque hoje tem filho que acha que faz o que quer. Hoje tem casa que é 10-0 para o filho. Inclusive algumas crianças que os pais deixam fazer o que bem entende, principalmente na igreja, que corre para um lado, corre para o outro, come batata frita e perturba, à vontade de coxar um beliscão. Não tem limite, não tem respeito, não tem educação. Criança tem que ser 8-2. O pai, e não precisa ser violento, não deve. Violência física é uma bobagem. Mas segurar firme no braço e falar: senta aqui, seu cachorrinho. Só mãe pode chamar filho de cachorro, mas mãe pode. Senta aqui. O pai ainda tem que ter aquela firmeza de uma palavra: não. Os pais precisam voltar a aprender a falar não. O não é pedagógico. A criança muitas vezes pede, não é porque ela quer, não é por necessidade, é para testar os pais. Tem criança que faz birra, é para testar o pai e a mãe. E quando vê que o pai e a mãe se desesperam, porque o pai começa a berrar, a mãe começa a berrar, a criança percebeu: consegui tirar o meu pai do equilíbrio. Fez birra, está com dor, leva no médico. Não está com dor, arruma um quartinho, uma despensa, onde não tenha nada para se machucar, fecha lá dentro e diz: quando parar de chorar, chama a mamãe. Ninguém dá show se não tem plateia. Criança que faz, não tem coisa mais medonha do que uma criança birrenta. Mas criança faz birra criança tem que ser educada no berço. A primeiro choramingo, já vem alguém, pega no colo, ela acostuma. Ah, mas é o tio, então quero ver se você fica lá depois. A hora que a criança estiver com 26 quilos, eu quero ver ele aguentar no braço. Porque só sabe comer. Tá ficando aquele bilanhãozinho lá assim. E a mãe tem que ficar... Principalmente na igreja. Não, tem que ter limite, tem que ter ordem, tem que ter disciplina. O que falta para muito jovem, para muita criança é disciplina. Quantos pais pagam escola caro para o filho? As mensalidades escolares são um absurdo. Mas não vê se o filho está estudando ou não está. Não olha se faz ou se não faz tarefa. Não comparece numa reunião de diretoria de escola, nada. Aí no final do ano, a criança reprova. E não é por deficiência, é por falta de disciplina. E é para isso que o Senhor está chamando vocês também. Vocês pais precisam ajudar a evangelizar os pais. Então,
casado de novo, tem filho pequeno, ajudar a evangelizar os casados de novos que têm filho pequeno. O pessoal aí da meia idade, que já está casado há 20, 25, 30 anos, ajudar a evangelizar esses casais, e aí tem uma responsabilidade a mais, porque você com 25, 30 anos de casado, você já tem filho na idade de casar ou que já esteja casando, então você vai ajudar também os jovens casais, os jovens namorados. Está faltando, gente, uma trilha segura, está faltando esse limite seguro, inclusive no namoro. Na minha casa, meus pais nunca proibiram nenhum filho de namorar, nunca. Meus pais nunca se intrometeram no namoro dos filhos. Mas nós sabíamos que existia uma linha, e inclusive era uma linha que valia para os homens igualzinho para as mulheres. Meus pais nunca criaram nós, os rapazes, diferente das mulheres. A liberdade que os rapazes tinham lá em casa, as mulheres também tinham. Igualzinho. E aquilo que meu pai e minha mãe exigia das meninas, exigia dos meninos também. Isso é limite, isso é colocar uma trilha segura, e nós temos a trilha segura que é o Evangelho. Mas hoje, Jesus está dizendo essa frase para você: é preciso ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu irmão, minha irmã, as ovelhas perdidas da casa de Israel que o Evangelho fala, são os seus familiares. É lá que você precisa ir. E talvez vai precisar fazer uma revolução. Talvez no começo vai ser muito difícil. Pai e mãe que o filho já tem aí 12, 13, 14, 15, 17 anos, já tem a sua televisão lá no quarto. Pois o pai e a mãe que quiser ser fiel ao Evangelho vai ter que tirar essa televisão de lá. Vai comprar briga. Mas o que você prefere? Que o seu filho perca a televisão ou se perca nos quintos dos infernos? Escolha. Isso vale, se ele tiver 25 anos de idade, vale também para ele. Seu filho está se trancando no quarto, o tempo todo, você para entrar no quarto do seu filho tem que pagar ingresso, tem que marcar a hora, e cada vez que você chega lá, você acha que ele estava na missa da Canção Nova, com turíbulo, porque ele queimou incenso. Ele queima incenso para você não sentir o cheiro da maconha que ele queimou lá antes. Se o seu filho mora na sua casa, ele tem 20, 25, 30 anos de idade, na sua casa manda você, e é 6-4, no máximo. Ele quer levar os amigos para fumar maconha no quarto? Ele que vai alugar um quarto e morar numa pensão. Ele quer levar as namoradas ou os namorados para o quarto? Ele que aluga um motel e vai morar lá, mas não na sua casa. Na sua casa manda você. A sua casa tem que ser consagrada, a sua casa tem que ser abençoada. E eu falo um capítulo especial nesse livro, que vocês pais têm o dom e o dever de abençoar. Você tem que abençoar a sua casa, mãe tem que abençoar a cama do filho, pai tem que abençoar o quarto do filho. Aquilo que você tem que ser abençoado. Seu carro tem que ser abençoado. Se você vai emprestar o carro para o seu filho, desde que ele seja maior de idade, tenha documentação, seja responsável e mereça, fez por merecer, ele tem que ter limite. Você tem que dizer aonde ele pode ir, quando ele tem que voltar, e de vez em quando você tem que ir lá olhar para ver se a quilometragem foi o que ele falou mesmo, se ele deixou em dia o combustível como você mandou. Tem que fazer isso, porque trata-se hoje, meus irmãos, da salvação eterna dos nossos filhos e filhas. Nós não estamos falando em pedagogia, não. Nós estamos falando em salvação, nós estamos falando em Evangelho. Infelizmente, muitos jovens hoje caminham decididamente para o inferno, e a culpa é dos pais, porque levar para o céu é difícil. O caminho para o céu, Jesus já falou, é estreito, é subida. Exige renúncia, exige sacrifício, exige comprar briga, mas tem que fazer. E não é esperar, que pena que eu não fiz. Não, você vai ter que fazer. E se você não fez com os filhos, vai começar a fazer com seus netos. Porque qual é avô que quer que o neto vá para o inferno? E ele vai. Se continuar desse jeito, criança faz o que quer, come o que quer, na hora que quer, do jeito que quer.
Joga comida fora, faz birra, vira para lá, vira para cá. Todo mundo acha bonitinho. Ai, coisa linda. Aliás, tem aí os 10 mandamentos para transformar o seu filho num marginal. Está logo no final do livro aqui. Estou ensinando vocês, olha bem. 10 maneiras de estragar o filho. Página 170. Dar tudo o que eles querem. Tudo que o filho pediu, dá. Acha graça quando diz palavrão. Ai, que belezinha. Fala de novo, dá puta, fala. Ai, que lindo. Não é bonitinho o jeito que ele fala? Ele não fala filho, dá e fala assim, dá puta. Ai, que lindo. Acha bonitinho, né? Nunca dá orientação religiosa. Não, meu filho não precisa ir na igreja, não precisa de catequese. Quando ele ficar adulto, ele vai escolher a religião dele. Ótimo. Por que não deixou também ele escolher o nome depois de adulto? Por que não deixou escolher se queria ir na escola também depois de adulto? Por que não queria deixar escolher se ia andar de roupa depois de adulto? Deixa tudo depois de adulto. Não dê formação religiosa para o seu filho, logo ele é um marginal. Junta o que eles deixam jogado e desarrumado. Sai catando. Olha, se a criança teve mão para jogar no chão, não tem mão para catar? Oh. Até cachorro aprende. Meus cachorrinhos estão aprendendo aonde fazer xixi. Vocês não viram o que eles fizeram aqui hoje? Não fizeram. Eles sabem que não. Lá em casa também, eles dormem lá dentro do meu quarto. Limpinho. Às vezes eles ficam loucos na porta. Cruza a perna. Aí eu abro a porta. Ah, que festa. Acho um toquinho. Belezinha. Acho uma moitinha, senta. Ainda fica olhando na gente com aquela carinha assim. Criança aprende porque... Cachorro aprende porque criança não vai aprender. Criança e criação é a mesma palavra. Educa. Se a criança tem força para jogar no chão, tem força para catar. Quinto, discuta e briga na presença deles. Meus pais viveram 52 anos de casados. Hoje papai está no céu. Nunca, nenhum de nós filhos ouvimos uma discussão dos meus pais. Nunca. Se eles discutiram, nós não sabemos. Vocês não estão bem? No quarto resolvam. Fala baixo. Aliás, por que o marido sentado na cabeceira da mesa, a mulher do outro lado da mesa, eles começam a brigar, por que eles começam a falar alto? Vocês estão tão pertinho um do outro. E berra. E mete soco na mesa e quebra tudo. E grita. Para que você precisa gritar se está perto? A gente grita com quem está lá. Ô, você lá na saída, pega lá para mim, por favor. Você vai pescar hoje? Não, hoje eu vou pescar. Eu pensei que você ia pescar. Aí você pode gritar. Mas com gente perto, para que eu preciso gritar? Sabe por que marido e mulher, quando briga, grita? Mesmo estando fisicamente perto? Porque o coração está longe. Quando o coração está longe, precisa berrar. Quando o coração está perto, você não precisa falar, gritar. Aliás, quando o coração está perto, você fala sussurrado. Querida, amor. Não precisa nem falar, você faz gesto. Abraço. Igual hoje de manhã. Hein? Ela o envolveu no Charlie Rose. 30 anos. Hein? Esse Charlie Rose será inesquecível. Quando o coração está perto, não precisa nem falar. Oh, encosta aqui. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Coisa boa, não é? Mas quando o coração está longe, você pode estar fisicamente perto, tem que berrar. Não grita, não grita. Não grita com seus filhos. E por favor, não briga na frente deles. Se vocês, Deus o livre e guarde, precisar brigar, vai longe. Lá briga, só os dois.
criança que escuta a briga dos pais. 6, abarrotá-los de brinquedo, dinheiro, mimos e superproteção. Eu tenho tanta pena quando eu vejo um pai ou uma mãe mostrar os brinquedos do filho, que tem que ter um quarto só para guardar. Quem tem muito não valoriza nenhum. Eu me lembro que minhas duas irmãs, a Célia e a Aziza, uma vez ganharam de uma tia nossa uma boneca. Era uma para as duas. Cada hora era uma que brincava. Quantos anos aquela boneca ficou lá em casa? Cuidava. O meu caminhãozinho, quando eu ganhei na Aparecida do Norte, canivetinho, quantos anos? Só tinha um. Valoriza. Agora criança, aqueles brinquedos caríssimo. Pior é o brinquedo que brinca sozinho. É o brinquedo que brinca para a criança. A criança liga o carrinho, aí vira um monstro, devagarzinho. E a criança fica lá sozinha. Bom eram os nossos brinquedos. Nós fazíamos um cavalinho de madeira e andava naquilo. Eu tinha lá várias vacas e bois, tudo feito de sabugo. Depois que a gente foi crescendo, foi precisando de sabugo. E aí, acabei com o meu plantel. Mas fazia as vaquinhas de sabugo, fazia de chuchu, não, mamãe nunca deixou eu fazer de chuchu. Chuchu é para comer. Mamãe não deixava nós brincar com chuchu, não, é sagrado, comida é sagrado. Você que tinha criatividade, pular aqueles quadradinhos que eles faziam no chão, né? Pular corda, jogar maré, brincar de tourada. Criança era tudo saudável. Hoje não, hoje fica tudo uns bobinhos, lentinhos lá. Liga o botãozinho, ou senão fica lá no videogame. Aperta. Pior que tem uns adultos que ficam junto e babando. Esse é caso de internação. Dependendo da idade. Se você tem mais de 7 anos de idade e gosta de brincar com isso, por favor, consulte um psiquiatra. Dinheiro para criança, a mesma coisa. Que tristeza, eu era diretor de um colégio em Santa Catarina, eu via criança tirar dinheiro do bolso que eu não tinha no meu. Nota grande. Pai que dá dinheiro assim para criança. Mimos e superproteção. Não, meu irmão, deixa cair um pouco, deixa esfolar um pouco. Criança, quando ela cai por conta própria, o peso do corpo dela não machuca, não. Deixa cair. Só assim que aprende a levantar. Olha os cabritos, como eles educam os cabritinhos. Lá em casa, uma vez tinha um cabrito que eu achei que ela era débil mental. A Dorothy. Nasceu o filhinho da Dorothy, o bebê. A Dorothy começou a lamber ele, lamber. Eu estava roçando um passo lá, ficava só olhando. Bonita. Quando ela depois lambeu ele lá uma meia hora, ela enfiou o chifre por baixo da barriga dele e foi fazendo força. E ele, muito molezinho, tá? Aí, na hora que ele ficou em pezinho, ela virou do outro lado, morro abaixo, meteu uma cabeçada nele. Ele caiu. Ela foi de novo. Começou a levantar e dar cabeçada. Eu já estava pronto para ir lá impedir aquela cabra assassina. Então por que está levantando o cabritinho? Aí eu comentei com o papai. Ele falou, mas é assim mesmo. É que o cabrito, se ele não aprender a levantar rápido, qualquer bicho mata ele. Uma cobra, um cachorrinho vem lá e mata ele, gruda no pescoço. A grande arma do cabrito, além da força da cabeça, do cabrito, do carneiro também, é levantar rápido. É o que ela está ensinando. Primeira coisa que ela está ensinando para o filho, levanta rápido. Então ela está ensinando ele a ficar em pé, derruba para ele levantar rápido. Às vezes na educação a mãe tem que fazer isso. Então tem que ter coragem. Muitas vezes dói o coração de uma mãe quando ela tem que punir um filho. Dizer, não vai, meu filho. Hoje você não vai. Mas todo mundo vai, meus colegas vai. Mas você não vai. E não precisa berrar também com ele. Já estou dizendo que você não vai!
Para quê? Seu coração está longe? Coração longe berra. Não, você não vai. Não, mas mamãe... Eu já falei. Agora, uma coisa importante que Jesus ensinou, hein? Não é não. E também o seguinte, o Senhor, se a sua mulher falou não, mesmo que ela estiver errada, não fale sim. Sustente o não. Depois converse com ela lá no quarto. Falou bem. Não está certo o que você fez. Mas na frente do filho, nunca tire a autoridade do pai. Nunca tire a autoridade da mãe. Nunca. Então não discuta, não briga e não tire a autoridade. 7. Não exigir nada. Satisfazer todos os seus desejos. Não precisa exigir. Você precisa corresponder. Meu filho já arrumou sua cama? Por que um menino de 7, 8 anos não pode esticar a cama dele? Não pode varrer o quarto dele? Não pode secar uma louça? Não pode pegar umas coisas lá fora para você? Pode e deve. Hoje tem tem uns cavalão hoje aí de 14, 15 anos, que não cata a roupa deles no chão, que fala a minha empregada. Criança não tem empregada. 8. Dar-lhe sempre razão, tomando sempre o seu partido, desculpá-lo sempre. Tudo que ele fizer errado, acha um culpado para botar. Ele tirou nota baixa, culpa da professora. Não. É duro para um pai ter que acolher o fracasso do filho, mas tem que acolher. 9. Está sempre ausente. Não acompanhar, acomodar-se, omitir-se. 10. Nunca elogiar, não dar carinho, não dar tempo, ou não é meu não, e vingar-se. O filho precisa de muito amor, mas o amor verdadeiro, aquele amor firme, aquele amor que compromete. Queridos e queridas, vamos pedir ao Senhor que de fato venha ao encontro de cada um de vocês, de cada um de nós, que temos a missão de educar. Vocês têm a paternidade, mas nós participamos da paternidade na missão de educar. Nós somos educadores. Meu caso, muito mais ainda que muitos colegas padres, porque vivo no meio de jovens, de adolescentes, de crianças. E muitas vezes sofro igualzinho vocês. Dou bola fora igualzinho vocês. Mas também, quando a gente der bola fora, não deve ter medo de pedir desculpa, não. Sabe, que coisa maravilhosa. Jesus não exige que você seja um super pai, ou uma super mãe, não. Você precisa ser um pai e uma mãe, precisa ser um marido e uma mulher, com seus defeitos, com as suas limitações, mas cada dia mais buscando essa força de Deus. E é o que nós vamos pedir agora. Agora nós queremos pedir ao Senhor que continue fazendo essa obra de cura e restauração, trazendo a luz do Evangelho e a graça de Deus naquelas áreas do seu passado, dos seus antepassados, que ajude você hoje a ser pai e mãe, marido e mulher, na força e na graça do Espírito Santo de Deus. cançãonovaplay.com. Assine já!